existe um tipo de erro que não aparece em brigas, não surge em traições e quase nunca vira discussão. Ele não chega gritando, não bate a porta e não deixa marcas evidentes. Pelo contrário, ele se instala em silêncio, se adapta à rotina e vai corroendo a relação por dentro. Até que um dia alguém olha para o outro e pensa, alguma coisa se perdeu, mesmo sem saber exatamente quando ou como. Hoje eu quero falar sobre esse erro invisível. Porque, segundo a psicologia e a neurociência, ele é um dos principais motivos pelos quais relacionamentos acabam sem que as pessoas consigam explicar direito o porquê. A maioria dos casais acredita que o fim de uma relação acontece por grandes acontecimentos. Uma discussão séria, uma quebra de confiança, uma decisão impulsiva. Mas a ciência mostra algo bem diferente. A maior parte das relações não morre por um evento traumático, e sim por um processo lento, quase imperceptível, que vai desligando aos poucos os sistemas emocionais que mantêm duas pessoas conectadas. E o mais perigoso é que, enquanto isso acontece, a sensação é de normalidade. Tudo parece ok, funcional, administrável. É justamente aí que mora o risco. O cérebro humano é extraordinariamente adaptável. Ele foi feito para economizar energia, para transformar o que é frequente em automático. Isso é uma vantagem enorme para a sobrevivência, mas pode ser devastador para os vínculos afetivos. Quando algo se repete demais sem novidade, sem presença emocional, sem atenção consciente, o cérebro reduz a ativação. Ele para de registrar aquilo como algo relevante. E o que muitas pessoas não percebem é que isso não acontece apenas com objetos, rotinas ou tarefas, mas também com pessoas. Inclusive com quem a gente ama. No começo de um relacionamento, o cérebro está em estado de alerta positivo. A curiosidade, antecipação, recompensa. Pequenos gestos têm um impacto enorme. Um olhar, uma mensagem, um toque. Mas com o tempo, se não há investimento consciente, o cérebro começa a tratar o outro como parte do cenário. Não porque deixou de amar, mas porque se acostumou. E esse é o erro invisível, confundir estabilidade com descuido emocional e rotina com ausência de presença. Talvez você já tenha vivido ou presenciado isso. Um casal que não briga, não discute, não se agride, mas também não se conecta. Conversas funcionais substituem diálogos profundos. Perguntas como você está de verdade, dão lugar a já pagou a conta. Ou o que vamos comer. Aos poucos, a relação vira um sistema logístico eficiente, mas emocionalmente vazio. E o cérebro percebe isso antes da consciência. Ele começa a desligar circuitos ligados ao prazer, à empatia profunda, à admiração. Existe um fenômeno bem documentado na psicologia chamado habituação emocional. Ele acontece quando estímulos que antes geravam resposta emocional intensa passam a provocar cada vez menos reação. Não porque perderam valor, mas porque deixaram de ser atualizados. O problema é que muita gente acredita que amor verdadeiro não exige esforço, quando na verdade é exatamente o contrário. Tudo aquilo que é valioso para o cérebro precisa ser constantemente sinalizado como importante. Caso contrário, ele economiza energia e segue adiante. E aqui entra uma das partes mais difíceis de aceitar. O erro invisível não é falta de amor, é falta de atenção consciente. As pessoas continuam ali, fisicamente presentes, mas emocionalmente assentes. Estão juntas, mas não estão conectadas. Compartilham a vida, mas não compartilham mais o mundo interno. E isso vai criando um vazio silencioso, que muitas vezes só é percebido quando já se transformou em indiferença. Há um dado interessante em estudos sobre relacionamentos de longo prazo. Casais que se separam frequentemente relatam que não aconteceu nada grave. Essa frase é um alerta enorme. Porque quando nada acontece, quando não há conflito, quando não há emoção, o cérebro interpreta como irrelevância. Emoções negativas podem até machucar, mas a ausência total de emoção é o que realmente desliga o vínculo. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E a indiferença nasce exatamente desse erro invisível. Talvez agora você esteja pensando, mas a rotina é inevitável. E sim, o problema não é a rotina em si, mas a falta de presença dentro dela. Duas pessoas podem fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias e ainda assim manter o vínculo vivo, desde que haja atenção, curiosidade e intenção. O cérebro precisa perceber que o outro ainda importa, ainda surpreende, ainda é digno de investimento emocional. Sem isso, ele começa a procurar estímulos em outro lugar, nem sempre de forma consciente.
É aqui que muitas relações entram em uma zona perigosa. Não há crise, mas também não há vitalidade. Não há ruptura, mas também não há crescimento. E como o desconforto é baixo, ninguém faz nada. O erro invisível se fortalece justamente porque não dói o suficiente para provocar mudança imediata. Ele vai se acumulando em pequenas ausências, pequenos silêncios, pequenas negligências emocionais. Até que um dia, quando alguém tenta se reconectar, percebe que a ponte já está fragilizada demais. Existe um momento crítico nesse processo. Um ponto em que ainda há tempo de reversão, mas que quase sempre passa despercebido. É quando a presença vira obrigação e não escolha. Quando estar junto deixa de ser um desejo e passa a ser apenas um hábito. O cérebro, nesse estágio, já reduziu significativamente a liberação de dopamina associada à relação. E sem dopamina, não há motivação. Sem motivação, não há investimento. E sem investimento, não há vínculo que se sustente. Talvez o aspecto mais doloroso desse erro invisível seja o arrependimento tardio. Muitas pessoas só percebem o que perderam quando o outro já se foi, ou quando emocionalmente já não está mais ali. E aí surgem frases como se eu soubesse, se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse valorizado. O problema é que o cérebro não trabalha bem com o depois. Ele responde ao agora. E se no agora não há sinal de importância, ele se adapta à ausência. Se isso tudo está fazendo sentido para você, talvez seja um bom momento para se perguntar, com honestidade, como está a sua presença emocional nas relações que mais importam? Você está realmente ali, ou apenas ocupando espaço? Está ouvindo para compreender, ou apenas esperando a sua vez de falar? Está percebendo o outro como um ser em constante mudança, ou como alguém que você acha que já conhece completamente? Porque quando acreditamos que já sabemos tudo sobre alguém, paramos de prestar atenção, e esse é um dos atalhos mais rápidos para a desconexão. O clímax desse processo não é uma grande explosão emocional, é o silêncio. É a sensação de que algo essencial se perdeu, mas ninguém sabe exatamente o quê. É quando o cérebro já se adaptou à ausência de profundidade e passa a buscar sentido fora da relação. Seja em trabalho excessivo, distrações constantes ou até em outras pessoas. Não por maldade, mas por necessidade emocional. O cérebro sempre busca o que o estimula, o que o faz sentir vivo. A boa notícia é que, enquanto a consciência, a possibilidade de mudança, o cérebro também é plástico para o bem. Pequenos gestos de presença genuína, quando consistentes, podem reativar circuitos emocionais adormecidos, mas isso exige intenção. Exige sair do automático. Exige perceber que amar não é apenas sentir, é escolher prestar atenção todos os dias. Não de forma grandiosa, mas de forma verdadeira. Se você chegou até aqui, talvez este vídeo tenha tocado em algo sensível. E se tocou, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários qual foi a parte que mais fez você refletir. Isso não só ajuda o algoritmo, mas principalmente ajuda você a organizar o que sentiu e pensou. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, porque isso sinaliza que esse tipo de reflexão precisa chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a ideia é justamente trazer conteúdos que não gritam, mas transformam. O erro invisível só continua invisível enquanto não olhamos para ele. A partir do momento em que você enxerga, a responsabilidade muda de lugar. E isso, embora desconfortável, também é libertador.